ponto 2 da mensagem. Visitação, diga comigo, visitação versus habitação. E aqui eu acho que fica claro, né? Eu já falei para você que Jesus ele trabalhava de forma externa. Agora o Espírito Santo ele trabalha de maneira interna, de dentro para fora. E que nós seremos revestidos. Eu vou te ensinar a falar grego hoje aqui. No grego, revestidos é bapto. Diga comigo, bapto. Não convence nem você mesmo, né, irmão? Vai lá, bapto, irmão. Olha aí, você sabe falar? Salve de palmas pro bapto aí. O bapto mais ou menos que eu já ouvi. Você está aprendendo a falar grego. Você pode chegar amanhã lá na tua empresa e falar assim, eu sei falar grego, pastor. Aprendi. Sabe nada, mas tudo bem. Agora, no grego, o significado dessa palavra de revestimento, esse médico grego, Nicander, que viveu aproximadamente 200 anos antes de Cristo. Olha, é muita inteligência, né? E ele tinha uma receita de fazer pix. Quem gosta de pix aí? Melhor que chuchu, gente. Tem gosto de alguma coisa. Pix é conserva, ou não é? Tem a musiquinha 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e pix no pão com gergelim. Quem come Big Mac aí já comeu isso? Quem já gostou desse negócio, pelo menos um dia na vida? Eu já gostei, gente. O negócio hoje não faz tão bem assim. A gente vai ficando velho, o negócio vai desajustando, já não dá tão certo como antes. Não é? Mas enfim, ao pix, né? No lanche eu gosto. Sozinho eu não sei como é que funciona, mas no lanche funciona de alguma forma. E, na verdade, para ele sair desse estado, simplesmente do vegetal para se tornar um picles, há uma transformação. Há uma transformação, é o bapto, né? Esse revestimento, ou seja, mergulhado. É mergulhado em água quente, em água fervendo. Diga assim, mergulhado em água fervendo. É mais ou menos isso que acontece quando nós somos revestidos do Espírito Santo de Deus. Sabe, assim como o pix, a composição, quando nós somos mergulhados no poder de Deus, em água fervendo, no fogo de Deus, há uma transformação da nossa composição original. Você não está entendendo? Há uma transformação da nossa composição original. Você pode erguer as suas mãos. Eu quero liberar essa palavra. Você precisa receber do Espírito. Você precisa ser revestido do Espírito. Você precisa buscar a presença do Espírito. E você precisa ser tomado pelo Espírito. E precisa ver na sua vida uma transformação da maneira que você era para a composição que o Espírito deseja que você seja, em nome de Jesus. Quem está entendendo essa realidade? Só para trazer um pouco de luz para você. Então, em Efésios, capítulo 2, versos 21 e 22, diz assim: nele todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito. Morada de Deus. Então, tipo assim, se você entender, nós precisamos entender isso claramente. Eu preciso explicar para quem conhece, para quem não conhece. Todos não estão na mesma página, né? A gente não deixa ninguém para trás aqui. Quando a gente explica algum assunto, há uma diferença de visita de habitação. Vou te dar uma claridade um pouco maior. Sabe, aquele teu cunhado que aparece na sua casa de vez em quando, 6 horas da tarde, você já pode botar ele para fora, já que já foi, já passou a hora do almoço, já acabou o jogo, e você pode, vai em paz, irmão, em nome de Jesus, entendeu? Primo, sogra, amigo chato que não vai embora. Tem gente que não vai embora. Esses dias eu fiquei com uma pessoa até às 4 horas da manhã, eu falei assim, não vai embora, o santo, não é possível que acontece isso, né? Mesmo que seja agradável, tem hora para tudo. E ele precisa ir embora. Sabe por que ele precisa ir embora? Porque ele é visita precisa ir embora. Agora, morador não vai embora. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nossa casa agora é conceito aberto. Eu aprendi o que é conceito aberto. Quem conhece o que é conceito aberto aí? Antigamente eu tinha cozinha, eu tinha sacada. Nós mudamos para um apartamento um pouco menor, né? Os filhos daqui a pouco estão voando, então a casa precisa ir diminuindo e adequando. Enfim. E de repente, conceito aberto. A Manuela liga um negócio chamado Air Fry. E eu estou assistindo Air Jogo. Rapaz, não tem condição, gente. Parece que entrou um trator dentro da sua casa, naquele conceito aberto. Um barulho insuportável. E sabe o que acontece? Eu não consigo mandar a Manuela embora de casa, porque ela mora lá, entendeu? Pensei em mandar a Airfry embora, mas ela faz as coisas tudo lá também, não vai adiantar.
Não tem como mandar ela embora. Tem ou não tem? Ela, tem nada, ela que vai mandar eu embora. Fala assim, a casa é minha, rapaz. Não é assim que funciona. Ou seja, morador, hoje de manhã, quando estava tudo um silêncio de manhã em casa, de repente ela ligou um secador. Quem já passou por essa experiência maravilhosa, gente? Parece que entra dentro do cérebro, cutuca assim, lá dentro, assim, dentro de algum lugar, escondido. Mas ela assim, é morar. Não tem o que fazer, não é visita. Então, essa é a realidade do Espírito Santo. Quem entrega a vida para Jesus agora tem um morador. Deixa eu dizer para você. Não dá para você dizer, o morador fica quietinho aí não, fica em silêncio aí não. Não, ele é um morador, ele tem uma pessoa. Diga assim, o Espírito Santo é uma pessoa. Então não dá para dizer para ele ficar quieto a hora que você quer. Porque agora ele mora com você, ou melhor, ele habita dentro de você. Você pode colocar a mão sobre o teu coração e diga assim, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Ele mora aqui. Ele mora aqui. Quem entregou a vida para Jesus? Ele mora aí. Se você não entregou, você vai entregar hoje, porque ele vai morar a partir de hoje aí. Porque a Bíblia diz que é através da redenção que o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Sim ou não? Há um texto que Jesus fala assim, que ele bate na porta. Mas se eu dizer, se você já abriu a porta do seu coração, se você já recebeu a Jesus, então você já entregou a sua vida para Jesus, ele habita dentro de você. Então agora ele tem a voz para confrontar. Quem está entendendo isso? Então sexta-feira a gente almoçava, eu e o Gleito, a sua esposa e a Manu, e eu dizia assim, a gente estava conversando, como é que a gente sabe quando há um apontamento de Deus? É simples, quem tem o Espírito Santo de Deus, chega num determinado momento, ele fala assim, não pode, não dá, não combina, sabe? Incomoda, sabe? Aquela voz que incomoda dentro de você. Quem passa por isso, eu vou trazer mais clareza para você. É tipo a mulher, eu tenho vontade de colocar o nome da Manuela de Espírito Santo. Ela fala, não anda com essa pessoa, não empresta dinheiro para essa pessoa, não faz com essa pessoa. Não, o que acontece? Dá tudo errado mesmo. O que ela falou é o Espírito Santo falando, gente. Acontece e depois ainda tem o não te disse ou não te falei. Quem já passou por isso aí? Quem já passou por isso? Levanta a mão aí. Homens, só quero saber dos homens. Isso, aleluia, glória, o Espírito Santo habita dentro da sua casa em dose dupla. Então, você tem uma mulher chamada Espírito Santo, aleluia, pode trocar o nome dela, chama ela aí, fala para ela, Espírito Santo, já descobri. Há uma revelação, mas é mais ou menos assim, o Espírito Santo ele vai apontando, ele vai dizendo, mesmo que você tente andar. Outro dia, conversava com uma pessoa, falei assim, ele falou, não pastor, eu tenho que fazer, porque a minha vida é assim, porque não sei o que é assim. Eu falei, mas como é que você se sente quando você faz isso? Eu sinto mal. Porque o Espírito Santo, ele vai apontar aquilo que você está fazendo, que não é correto, que não combina, que não bate com aquilo que ele deseja, porque ele está dentro de você e vai confrontar a sua vida. Sabe que você pode erguer as suas mãos aos céus e dizer, Espírito Santo, que eu possa mudar a minha vida, confrontar a minha vida, que eu possa ouvir a tua voz apontando a realidade dos céus, a realidade da palavra, dos princípios, que eu possa viver de acordo com a vontade de Deus sobre a minha vida, aleluia, glória a Deus. Essa é uma verdade poderosa sobre a nossa vida. Então ele tem liberdade. E deixa eu dizer outra coisa, o Espírito Santo, por ser uma pessoa, diga assim, o Espírito Santo é uma pessoa, e por ser uma pessoa ele tem sentimentos. Eu acho que sim, com certeza a palavra de Deus diz. Na verdade, então ele é uma habitação e tem sentimento ainda. Olha que coisa maravilhosa receber o Espírito Santo, viver com o Espírito Santo dentro da gente. Então é uma presença real para quem crê. Alguém crê que ele tem uma experiência real sobre a tua vida. Então a pessoa está esperando o quê? Eu vou precisar dar uma rodada. Não, irmão, o Espírito Santo habita dentro de você. Eu vou esperar porque eu preciso falar em línguas. Não, isso é uma manifestação do Espírito. O Espírito Santo já habita dentro de você. Eu preciso ter uma revelação disso ou daquilo. Não, há uma voz que aponta o seu destino. O Espírito Santo já habita dentro de você, guiando, dirigindo, orientando.
E a Bíblia diz que não ficarão envergonhados e confundidos aqueles que têm o Jesus e o Espírito Santo dentro deles. Levante suas mãos aos céus. Em nome de Jesus, tua vida não será envergonhada, não será confundida, porque você é guiado pelo Espírito, é dirigido pelo Espírito. E sobre a tua vida não tem mais encantamento, não tem mais palavra contrária, mas que a palavra que dirige a sua vida seja a voz do Espírito de Deus. Aleluia. Agora, ele tem sentimentos, Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados no dia da redenção. Cada um tem o dia da redenção aqui. Sabe qual foi o dia da redenção? O dia que você aceitou a mensagem da cruz. O dia que você aprovou a mensagem da cruz no seu coração. Por isso que é tão importante alguém que não entregou a vida vir para frente, entregar a sua vida a Jesus. Se você não fez, faça hoje. Porque hoje pode ser o dia da redenção de Jesus Cristo na sua vida. O Espírito Santo vai selar a sua vida em nome de Jesus, aleluia. Anote aí qual o dia da redenção. Quem lembra ainda o dia que entregou a vida para Jesus, ou com quantos anos entregou a vida para Jesus? Eu entreguei com 7 anos, então eu não lembro nem a data já não lembro nem meu nome, nem que eu comi na hora do almoço, estou tentando lembrar agora. Mas foi com 7 anos. Anote aí, é o dia da tua redenção, o dia que você permite que a mensagem da cruz faça sentido e seja real sobre a tua vida. E agora a Bíblia diz que não pode não entristecer o Espírito Santo. Como é que a gente entristece o Espírito Santo de Deus? Fazendo exatamente ao contrário do que está na sua palavra. Fazendo ao contrário do que a voz que te orienta. Sabe? Quem tem o Espírito Santo de Deus, gente, eu sei disso. O pastor também passa por isso. Às vezes dá uma vontade de mentir, não dá? Porque é mais fácil às vezes o caminho. Vem na tua mente, você fala assim, é mais fácil eu contar uma meia verdade do que contar uma verdade inteira. Sim ou não? Não é mais fácil às vezes? Às vezes não chateia outra pessoa. Às vezes não complica outra pessoa. Mas o Espírito que habita dentro de mim e de você não é um espírito de mentira. É o Espírito da verdade. Já aconteceu, falou, opa, dentro de mim habita o Espírito da verdade. Seja a consequência que for. Eu vou contar uma verdade mais bonita, mas vou contar uma verdade. A gente pode dar uma embalada, uma melhoradinha por conta da outra pessoa. Mas por conta de você, diga a verdade. Chacoalhe alguém, mas segunda vez eu vou gastar. O Espírito da verdade habita dentro de você. A gente é tentado a isso tudo ou não? Só eu. Alguém já foi tentado a mentir aí? Levanta a mão para o céu. Quero saber se tem verdade. Ah, pelo menos já não mentiu agora. Já está bom, já, né? É mais fácil. Há caminhos que parecem caminhos de vida, mas no final são caminhos de... Nós temos que escolher os caminhos de vida sobre a nossa realidade. Vamos lá, Tiago, capítulo 4, verso 5. Vamos seguir aqui o que nós estamos dizendo. Ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Diga assim, o Espírito Santo tem ciúmes de mim. Ah, aleluia, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Se ele tem ciúmes, ele vai brigar para você não fazer aquilo que está fora do plano de Deus. Ele tem ciúmes da tua atitude indo para fora do plano e da realidade dos céus sobre a tua vida. Por isso há uma resistência, uma briga da carne e o espírito. Nós vamos falar sobre isso no último episódio. Há uma guerra espiritual, meu irmão. Você não está, deixa eu te dar uma notícia, você não está um mundo a passeio. O mundo espiritual não é um mundo de passeio, não é um mundo tranquilinho, não é um mundo do Bob Esponja, calça quadrada, não. É um mundo real, é um mundo de guerra, é um mundo poderoso, e você tem que resistir à aparência do mal através do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Para que coisas péssimas não aconteçam sobre a sua vida, nós temos o poder de resistir através do Espírito. Quem está entendendo essa verdade bíblica? Glória a Deus. Aleluia. Eu gosto dessa mensagem, não sei você, mas traz clareza, traz direção, traz verdade, sabe? A gente não está precisando de um leitinho, nós estamos precisando de uma feijoada nessa igreja aqui, para ficar forte espiritualmente, para vencer o maligno, sabe? Porque se você tomar um leitinho, talvez você encontre um gatinho, já toma um tapinha e já está tudo certo. Mas eu profetizo que você vai encontrar um leão pela frente, vai encontrar uma guerra grande, mas você vai derrubar todo esse inimigo que se forma diante da sua vida, porque você está recebendo a palavra de Deus, e contra ela não prevalecerá o inferno. Contra a igreja fortalecida do Senhor, o inferno vai ter que recuar.
Essa é a verdade. O inferno vai ter que recuar diante daquilo que você se posiciona. Colossenses capítulo 3, 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, né? Que a gente estava falando justamente disso, de sentir a paz, de sentir a paz. Eu caminho muito nisso. Gente, é poderoso quando a gente ora e entrega diante do Senhor uma decisão. E se essa decisão não tem paz, não tem a paz de Cristo no nosso coração, corre dela. Quer um conselho? Deixa para lá. Pastor, mas parecia tão lindo. O senhor, pastor, parece tão poderoso o que está apresentando o cenário. Corra. Se não tem a paz de Deus nesse negócio, a certeza que vai ser ruim, que vai ser péssimo. Às vezes financeiramente pode ser bom, mas pode destruir sua casa. Às vezes pode ser bom em um sentido e vai destruir outro sentido, vai te enfraquecer espiritualmente, vai te levar para longe do propósito. Quem está entendendo essa verdade? Pensam, assim como você, eu recebo proposta todo dia, até porque eu trafego entre o reino aqui com vocês, pregando hoje, e amanhã, 4 horas da manhã, eu estou saindo para Belo Horizonte, depois vou para Marabá, depois vou para Belém do Pará, e assim por diante, porque eu ganho por quilômetro, então eu tenho que viajar bastante, se o quilômetro não rodar, eu não consigo ganhar meu dinheiro, ou não é? Enfim, e meus desafios são parecidos com os de vocês, mas aquilo que não me dá paz eu deixo de lado. Já deixei dinheiro de lado, já deixei proposta de lado, porque eu não troco propósito por propostas. Entenda isso ou não? Nós temos que permanecer na voz do Espírito, que Ele possa ser um juiz no nosso coração, que a paz dEle possa ser um juiz no nosso coração. O que o juiz faz? Ele toma decisões. Ele libera sentenças positivas ou negativas, que a voz do Espírito possa ser um juiz dentro do seu coração. Será que você pode colocar a mão no seu coração e você pode orar um pouquinho, pode falar com Deus? Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei qual decisões você tem que tomar. Eu sei que a voz do Espírito possa ser um juiz no seu coração, possa te trazer paz nas direções, nas decisões que você tem que tomar. Meu irmão, não tome decisões precipitadas, não tome decisões por emoção, não tome decisões porque o outro falou que vai ser bom, não entre em negócios que aparentemente pela sua visão, pelo seu talento vai dar tudo certo, mas que a paz do Espírito Santo possa estar te guiando, que você não possa, como nós já dizemos, ser envergonhado e confundido porque você obedece. Porque você obedece à voz do Espírito Santo. Não antecipe nada na sua vida, não atrase nada na sua vida. Esteja no tempo certo, na hora certa, que o Espírito te dê discernimento para tomar decisões a partir de hoje. Que a voz dele seja juiz no seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Quem diz amém? É isso, meu irmão. É isso. Esses dias mesmo eu recebi a proposta, eu muita paz no negócio, mas a gente também honra as autoridades que tem na terra e me propor um negócio. Ele faz parte da empresa, do grupo que eu trabalho, das empresas que eu presto serviço. Eu não senti paz. Falei assim, isso aqui, do jeito que está, não vai dar certo. Eu tive toda a coragem de chegar para o presidente da empresa e falei assim, então, não sei você, mas eu estou fora desse negócio aí. Estou fora. Não tenho paz. Eu falei, não tenho paz. Mas ele é o presidente da empresa, e daí? Você confia em quem? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas todavia, levante suas mãos aos céus. Eu confio no Senhor dos exércitos. Será que você pode repetir? Uns confiam em carros, em cavalos. Diga assim, uns confiam em poder dessa terra, em políticos dessa terra, em empresários dessa terra. Diga assim, mas todavia a minha confiança, a minha casa, a minha esperança está no Senhor dos exércitos. Dos exércitos. Sim ou não? Tem coisa que você tem que deixar para lá. O Espírito Santo tem falado para mim no meu coração agora. Eu não falei isso em ministração nenhuma hoje, mas vou usar minha terceira vez para você dizer para alguém, apontar. Tem coisa que você tem que aprender a deixar para lá. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não está nesse negócio. Deus não está nessa situação. E você precisa aprender a deixar coisas para lá, portas para lá,
situações que não combinam com o reino, para lá que o Espírito Santo te dê a direção para o seu coração. Quem está entendendo, quem tem o Espírito, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, amém? É assim que diz o texto. Diz assim: levante suas mãos, em nome de Jesus, que o Espírito que habita em você possa te levar a uma vida de acertos, que possa te dar apontamentos sobre decisões, sobre realidades espirituais que você não está enxergando. Que o Espírito de Deus possa mostrar o que está por trás dessa proposta e disso que estão colocando diante de você. Que o Espírito Santo de Deus te dê mais, que você possa ter mais intimidade com Ele, que você possa investir tempo com o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Pastor, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus e já tive muita direção do Espírito, mas parece que ela foi apagando a voz foi silenciando, a voz foi se aquietando. E quem não passa por isso? Se não fosse uma verdade bíblica, a Bíblia não mandava a gente voltar ao primeiro amor, as primeiras coisas. Aí também um texto em 1 Tessalonicenses 5:19. Nós temos um poder também, e este poder é para você não usar. Diz assim: não apaguem o Espírito. Diga assim: não apaguem o Espírito. Pastor, mas eu tenho o poder de apagar? Tem. Cada vez que você não ouve a voz do Espírito, você tem o poder de apagar a voz do Espírito. O poder de apagar a voz do Espírito. Como é que é isso, pastor? Já sentou na frente de alguém que você está conversando com a pessoa está na tua frente de corpo presente, mas ela não prestou atenção em nada do que você disse? Você fala, diz um pastor, antigamente daí fala, e a pessoa não prestou atenção em nada. Geralmente acontece com as mulheres, elas falam assim um pouco bastante. Eu presto atenção em tudo que a Manuela disse, porque eu não sou louco para não prestar atenção, porque ela é muito brava. Mas de vez em quando eu me pego assim, no mundo do Nárnia, assim, no meio da conversa, assim. Só entendi metade. Disse sim para o que não devia dizer, não para o que precisava dizer. Enfim, quem já passou por isso aí? Sim ou não? Né, irmão? Você faz isso também? É corajoso. É ou não é? Sim ou não? E a pessoa fala, o cara está no celular, está lá no, sabe Deus aonde, em qualquer planeta, menos na Terra, você entendeu? Você está olhando para a pessoa, você vê que a pessoa está no Nárnia mesmo, sabe? Então no mundo dele ali. Acontece com os homens também têm a caixinha do nada, entendeu? Eles colocam a cabeça deles no nada, absolutamente nada com coisa nenhuma. Eu lembro que tinha um amigo meu que ele falava tão rápido, né, conhecido meu, e tinha um diretor de uma empresa que ele ligou para o cara, e ele não entendia nada do que o cara falava. Então ele falava sim. Aí quando ele percebeu que o negócio estava entrando, ele falava: não é. Ele me contando, porque eu não entendo nada, que esse amigo fala muito rápido. Eu não entendo nada. O pastor Maurício chegou da Argentina e ele fala assim: fala mais devagar, porque eu não entendo nada do que você fala. Até a metade eu entendi, depois eu não compreendi nada. É ou não é? Enfim, ele está de corpo presente, fingindo que está entendendo, mas não está entendendo. E às vezes a gente faz com o Espírito Santo isso, a gente tem o poder de apagar, porque a gente fala, ele fala, é como se a gente não desse a devida atenção, certo? Porque ele fala, gente. O Espírito Santo não se cala dentro do nosso coração e da nossa vida. Precisamos dar atenção, precisamos ouvir a voz e receber. Não podemos ignorar nem os pequenos e nem os grandes, as grandes direções sobre a nossa vida. Diga assim: eu não vou ignorar nem as pequenas e nem as grandes direções do Espírito Santo, do meu coração. Porque, sabe o que acontece? Porque moralmente nós podemos estar corretos. Entenda isso, olha que louco isso. Sim ou não? Moralmente nós podemos estar certos, corretos. Podemos estar vindo na igreja todas as quartas e todos os domingos. Podemos estar servindo como voluntários no Senhor aqui na casa do Senhor, amém? Mas a voz do Espírito Santo pode estar apagada no nosso coração. Você entende como é sério?
Isso. Então nós podemos estar simplesmente, moralmente certos, não estamos em pecados, não estamos fora dos princípios muitas vezes, estamos frequentando esse ambiente tão abençoado. Quem é esse ambiente abençoado? Eu acho maravilhoso. E podemos estar vindo e servindo ao Senhor, recebendo pessoas, mas a voz do Espírito Santo pode estar apagada no nosso coração. No final nós vamos fazer uma oração para que essa voz, para que essa chama possa se acender no nosso coração, que Ele possa avivar o nosso coração e a nossa vida. Amém? Quem concorda com esta oração?